Sat Chit Anand está incluído nas poucas palavras de todas as línguas do mundo que descenderam do pico mais alto da consciência. São música pura, são poesia absoluta. Não são palavras comuns. E se tocam o seu coração, sem sequer você conhecer o seu significado exato. O motivo é que estão ecoando o som sem som daqueles que entraram nesse espaço. É uma linguagem dos místicos. É a linguagem de quem conhece. Não é uma fala mundana. Isso é verdade. Cada uma das suas palavras tem um significado imenso, porque vem de uma experiência profunda da realidade do seu próprio ser. As pessoas que a formularam não estavam pensando no lado material da existência, mas estavam mais interessadas que as palavras usadas refletissem algo de consciência, dimensões de consciência, de amor, de compaixão, de êxtase. Suas palavras são mantras, são sagradas. Elas provêm da própria fonte da nossa vida. É possível. Sat Chit Anand. Com ou sem significado. Apenas o som dele toca profundamente o meu coração. É um som sem som, ou, em outras palavras, o som do silêncio, o som da experiência suprema, o som de quando você já não existe mais. Apenas o universo permanece. Certamente, se pode evitar o significado.
Mas o Sat, Chit, Anand tem uma significância que vai muito além da definição. É apenas uma fragrância que saiu da flor. A flor é visível, parte desse mundo, parte da matéria. Mas a fragrância não se consegue segurá-la. O conceito é irrelevante aqui. A significância torna-se a relevância. Não que não tenha definição, mas basicamente tem apenas significado. E a importância é que o próprio som, Sat, Chit, Anand, penetra no coração, o universo, com a própria existência, a vontade não só com a existência, mas também consigo mesmo. É um silêncio puro, como se a água pudesse ser condensada em gelo e o gelo pudesse ser novamente derretido em água. Essa é a realidade de tão belos sons. Eles podem ser condensados em significado, mas sua realidade básica é se derreter dentro de você e alcançar cada fibra do seu ser, cada célula, para uma dança. Esses são os sons místicos. Eles são muito poucos. Falei para vocês de Satyam, Shivam, Sundram. Sat, Chit, Anand. Hari Om, Tat, Sat. Om Mani Padme Hum. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Esses 5 são os que escolhi como os mais relevantes, como os mais profundos. Vou tentar dar-lhes também a definição, porque a definição ajudará a aprofundar a significância. Essa noção não só tocará o seu coração, como também a sua inteligência. E você tem de ser tocado na sua totalidade para ser transformado.
Começarei com o último. Esse é o som com que todas as escrituras orientais terminam. Om Shanti Shanti Shanti. Significa o som sem som, ou o som do silêncio. Paz, paz, paz. O quarto é usado pelos tibetanos. Embora quase todas as palavras foram tomadas do sânscrito. Om Mani Padme Hum. É uma afirmação muito mística. Diz: o diamante no lótus, o som do silêncio. Não se pode conceber algo mais belo do que um lindo diamante na flor mais bonita da terra, o lótus. Estão tentando transmitir a você o além, de alguma forma compreensível para a mente. O som do silêncio, Om, o diamante no lótus. Desde a minha infância, o adoro. Apenas as palavras, o diamante no lótus, conseguiram, da forma mais bela, expressar o além. O terceiro é Hari Om Tat Sat, o som do silêncio. Essa é a única verdade. O segundo é Sat Chit Anand, verdade, consciência, bem-aventurança. E o primeiro é Satyam Shivam Sundram, verdade, santidade, beleza. Esses 5 pertencem à consciência religiosa universal, não a qualquer religião organizada, porque provém de místicos individuais. Eles transbordaram seu coração, transbordaram sua iluminação, transbordaram seu despertar nesses 5 mantras. Não há nenhuma palavra em inglês para traduzir mantra.
significa uma palavra sagrada, sem qualquer utilidade para as experiências da vida cotidiana, mas apenas marcante. Quando você vai além desse mundo visível e entra na consciência invisível. Um mantra é uma chave secreta. Ele abre a porta para o Supremo. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om. Mas se você não souber o significado, se a mente não estiver satisfeita, em breve começará a criar desconfiança, dúvida, ceticismo. Logo, começará a lhe dizer que você está sendo irracional e você será afetado. E o impacto do Sat Chit Anand no seu coração começará a desaparecer se a mente não estiver em cooperação. Todo o meu esforço é transformar o seu ser total, não deixando nada de fora, porque a natureza não pretende que assim seja. E quando a mente pode ser persuadida a acompanhá-lo, não há necessidade de criar uma oposição. Sou contra a criação de qualquer tipo de conflito desnecessário e divisão em seu ser. É melhor criar uma ponte entre a mente, o corpo e o ser. E o significado é também tremendamente belo. Sat significa verdade. E a busca mais longa do homem tem sido por isso. Porque sem conhecer a verdade, não sabemos nada. A verdade é o próprio significado da nossa existência. Sem conhecer a verdade, somos apenas acidentais. Não temos qualquer sentido. Talvez algo tenha dado errado na natureza. E nós somos o produto disso. Aberrações. A menos que você conheça o seu significado próprio, você não pode ter uma relação profunda com o cosmos. O significado vai se tornar uma ponte com o cosmos. E a menos que você sinta algum significado, alguma verdade
em seu ser. Você ainda não está consciente de uma profunda comunhão com o todo. A verdade é a experiência de estar em profunda comunhão com a eternidade da existência e com a totalidade, a perfeição, a grandeza e a magnificência daquilo que é. A verdade significa simplesmente aquilo que é. É puro ser. E a revelação dessa verdade para você só é possível se seu Chit, a sua consciência, se elevar ao seu nível de florescimento definitivo. É a consciência que vai descobrir a verdade. Por isso, a meditação é enfatizada. A meditação não lhe dará a verdade. Ela lhe dará cada vez mais consciência. E, finalmente, a consciência lhe dará duas coisas. Por um lado, a verdade, e, por outro, uma enorme bem-aventurança. Você se torna quase como um pássaro com duas asas. A verdade é uma de suas asas e a felicidade é a sua outra asa. Você é pura consciência. Você está em casa. Então, o que quer que você seja, você está em paz total. Logo, o que quer que aconteça é belo e lhe traz uma enorme gratidão. A oração torna-se o seu próprio pulsar. O homem religioso autêntico tem a oração no coração. Ele sente continuamente uma tremenda gratidão por tudo o que a existência nos disponibilizou. Vida, amor, riso.